você tem hegemonias e estruturas muito fortes, vamos dizer assim, para não dizer oligopólios e monopólios na comunicação de massa, você tem poucas possibilidades de encarar a mesma informação de vias diferentes, de entendimentos diferentes. Então, isso, na constituição do sujeito humano, vamos dizer assim, se você recebe uma mensagem de uma propriedade cruzada, de uma rede de TV, de rádio e de jornal no teu, vamos dizer assim, à noite, você recebe aquela informação. Aí de manhã, quando você passa e compra seu jornal, ou você lê o seu jornal, você recebe aquela mesma informação, com a mesma leitura e com a mesma interpretação dos fatos. Dificilmente você vai conseguir produzir uma nova informação, ou seja, se essa informação ela é constituída de forma monopólica, oligopólica, que você recebe a mesma informação de várias formas diferentes, dificilmente você vai poder ter uma outra ideia a propósito daquilo. E na medida que você sabe que essas redes de TV também dependem dos anunciantes, aquela informação está constituída para ser hegemônica. Que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma tendência muito grande a criminalizar os movimentos sociais. Então o MST, quando invade, ele invade, quebra, arrebenta. E na verdade não se relata, né, que quem geralmente sai arrebentado é o pessoal do MST. Então existe uma questão da formação ideológica e que a psicologia se apropria dessa questão da formação ideológica de uma forma muito bela, falando da formação de subjetividade. Qual é o sujeito humano que a gente forma hoje quando a mídia faz um relato do MST como invasor, como quebrador, como criminoso? E na verdade não se mostra, quando se faz uma desocupação através da polícia militar, não se mostra que há tortura, que há vários tipos de coisas que vão acontecendo, que o público que não esteve lá presente a essa invasão, não assistiu, ele, vamos dizer assim, há uma tendência a fazer uma formação ideológica, que o psicólogo chama de formação de subjetividade. Quer dizer que o sujeito se forma a partir da informação que ele recebe. E se ele não consegue confrontar essa informação com outras informações diferenciadas, ele vai se formando numa pessoa mais ou menos conservadora. Sem dúvida alguma, nós temos aí, nós vamos falar sobre isso hoje, 5 teses da psicologia, e 4 dessas teses elas vão incidir sobre a publicidade, que a gente entende que o livre mercado, o capitalismo, o consumismo exacerbado, ele gera, vamos dizer, conflitos no seio da sociedade, em que a família não consegue dar conta, a escola não consegue dar conta, e que a grande luta que está implícita nessas 4 teses que vão incidir sobre a publicidade é a luta contra o capitalismo exacerbado da nossa sociedade, que não pensa em sustentabilidade, que não pensa nas decorrências sobre o clima, que não pensa, vamos dizer assim, nesse capitalismo exacerbado, o quanto de aflição a sociedade de hoje vive. Nós, no FNDC, fizemos a campanha pela criação da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, que seria uma via forte da rede pública, né, com bom financiamento, com uma boa produção de conteúdo, para fazer frente à mesmice das redes hegemônicas de TV, que são financiadas pelos anunciantes, então que elas têm tudo a ver de dar uma resposta a esses anunciantes. Quer dizer, elas são determinadas por um Ibope, né, que quem vai dar audiência, na verdade já existe uma formação do brasileiro, um olhar para a TV, que é um olhar para uma TV que tem uma qualidade, conseguir produzir uma TV pública que possa fazer frente a uma bela produção de conteúdo e que de alguma maneira incida sobre a entrada dos Murdoch, né, da Fox, da Sony, que na TV por assinatura, que é uma tendência já da TV por assinatura ganhar uma audiência muito maior, o que no Brasil ainda está muito, eu diria, atrasado. As TVs por assinatura hoje, elas não têm nem 10% da população brasileira, porque elas têm um padrão de custo alto, etc. Então a gente tem que fazer uma terceira via, né? E essa terceira via é a TV EBC,
E, por outro lado, a gente precisa também valorizar as comunitárias, as universitárias, tendo vias de financiamento para que se produza um conteúdo de qualidade. Mas existe uma questão muito forte hoje, que é a produção independente. Que a gente sabe, né, que as grandes redes de televisão, a Band, a Record, a Globo, fizeram uma terceira via que não é uma terceira via. Na verdade, pegaram alguns filhos, diretores, etc., que já são de lá, e fizeram uma terceirização dos seus produtos, né? E a gente precisa de que haja uma produção independente no nosso país e que tenha um financiamento público para ela. E já há alguns concursos, inclusive da TV Câmara, inclusive da EBC, alguns concursos de projetos que estão tentando fazer essa terceira via ser real. E até porque a gente é muito bom na produção de conteúdo, e eu acho que em vez da Sony, dos Murdoch, das Fox entrarem aqui, a gente que está distribuindo conteúdo para lá para fora, porque com certeza a gente tem esse potencial. Com certeza o psicólogo ele vai estar produzindo uma incidência sobre o capitalismo exacerbado e sobre esse livre mercado, o mito do livre mercado, que o mercado é autorregulador. O mercado não é autorregulador, o mercado é um mercado. O mercado quer vender seu produto e nós temos que incidir junto à família, à escola, nós como psicólogos, entender que o consumo só é legítimo quando a sociedade não é totalmente regida por ele, quando a sociedade é regida pelo cidadão e não pelo consumidor. Esse eu acho que vai ser a grande incidência do psicólogo sobre essa discussão. Existem duas coisas, na verdade. Uma são as diferenças que a sociedade brasileira não empresarial tem com o setor produtivo da área da comunicação e a sua relação historicamente promíscua com o Estado brasileiro. Obviamente, eles nunca foram compelidos a terem que prestar contas e muito menos discutir publicamente as suas ações e o que se faz com algo tão poderoso que é a produção de bens simbólicos. Isso é um cenário. Agora, a conferência vai acontecer de qualquer jeito. Aliás, ela já está acontecendo, os decretos estão publicados, inclusive no âmbito de vários estados da federação. Então, isso são favas contadas. O grande debate que a gente tem que fazer agora, eu acho que é assim, de um lado, articular setores importantes da sociedade brasileira que ainda não entenderam a importância e não estão politicamente nesse processo. E de outro, entender que tipo de variáveis, que tipo de resultados nós podemos esperar da conferência. E para isso há uma arena decisória muito importante, de negociações, de coisas a serem construídas e muitas ainda estão por fazer nesse curto espaço de tempo que nós estamos daqui até dezembro. Na verdade, eu acho que o elemento fulcral da democracia da comunicação passa pela gestão de conteúdos e pela maneira como se regulam as estruturas e os sistemas de comunicação. Há um fiel da balança aí que, obviamente, hoje tem a ver com o controle da mídia, a liberdade de imprensa, muito confundida como liberdade de imprensa pelo setor da área da comunicação, que é um elemento de convergência com os psicólogos. Por quê? Porque a produção de sentidos, a produção de subjetividade, que está intrínseca ao controle da mídia, ao mau uso do jornalismo, à ausência de autonomia no trabalho profissional, a avalanche pela desregulamentação profissional do jornalismo, então, portanto, a retirada da sua enxada de trabalho, que é a sua condição de autonomia diante do produto de interesse público, que é a informação, na verdade, coloca os psicólogos numa perspectiva mais ampla, que é a preocupação de que a sociedade seja bem informada e tenha um acesso plural e diverso sobre o conteúdo da informação, coloca nós numa arena de fronteira de grande convergência. Eu te diria que, acessoriamente, os psicólogos têm uma temática muito cara, muito importante ao debate da democracia. Notadamente, todas as teses que os conselhos de psicologia e federal estão levando para esse debate em relação à questão da publicidade. Ou seja, a contribuição que a psicologia brasileira tem sobre a produção de subjetividade, notadamente sobre o impacto na criança, nos preconceitos que são gerados através da produção de bem simbólico, traz os psicólogos numa compreensão fundamental para o debate da mídia de que é impossível pensar em democracia da comunicação se nós não criarmos regulação para esses instrumentos que hoje são absolutamente permissivos para a sociedade brasileira, fundamentalmente para a infância.